E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como criar um blog no WordPress usando o Elementor, então bora lá! Bom pessoal, antes do vídeo começar já deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Postamos vídeos todas as quintas-feiras às 8 horas da noite do Brasil. E hoje eu vou falar de um assunto bem importante que muitas pessoas não gostam e tem outras que gostam, que é sobre blog. Muitas pessoas acham que o blog no site é algo do passado e que hoje usamos apenas o Instagram. Mas diferentemente dessas pessoas, eu já penso um pouco diferente. Por exemplo, se a gente já usa o Instagram, por que não criarmos um blog para usar as mesmas informações do Instagram, mas de uma forma diferente, de uma forma mais interativa, talvez? É sempre um diferencial, porque a pessoa entra no seu site, por exemplo, o nosso site da agência, é uma agência de marketing digital. A pessoa vai ver que tem um portfólio, todas têm, serviços, todas têm também, contato, sobre, então são coisas que todas as agências têm. Mas o fato da gente ter criado um blog nos diferencia um pouco no mercado. Então vou mostrar para vocês o passo a passo de como construir um blog bem moderno, bem legal, diferentemente dos blogs anteriores, que era só um site com um blog. A gente vai colocar um blog dentro de um site. Então se você tem um site e quer criar uma aba de blog, vem comigo. Então até o final do vídeo você vai ter aprendido a criar seu blog no Elementor. Então vamos ter mais ou menos essa base. Podemos postar quantas notícias nós quisermos e vamos ter um template. Então toda vez que você criar um post, ele vai ficar dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Vai ter gostou do conteúdo, compartilhe, botões para compartilhar, o texto já aqui, a imagem na esquerda, os posts mais recentes aqui na direita, e vai ser mais ou menos isso que você vai aprender até o final do vídeo. Então não esquece de deixar o like. Bom pessoal, para a gente começar, então aqui na parte da esquerda nós vamos ter artigos aqui no nosso painel, a gente pode clicar. Aqui vão ficar todos os nossos posts, no caso eu tenho 4, mas um é rascunho, então os 3 estão aqui e um é rascunho e não está aqui. O que vai acontecer? Toda vez que eu vir aqui em novo artigo, eu posso criar um novo artigo para colocar nesse nosso blog. Então a gente coloca um título, esse título vai estar automatizado como ficar aqui e também aqui. Vou escrever, né, sobre o post, então esse vai ser todo o conteúdo do post que vai ficar aqui e o resto é tudo automatizado, tem a imagem também, né? Então aqui na direita nós temos aqui em artigo, podemos vir aqui em definir imagem de destaque e aqui a gente coloca a nossa imagem de destaque, né? Então basicamente a gente vai fazer isso. E também botar na categoria. Eu criei a categoria de blog, então vai ficar todos os nossos artigos nessa categoria. Mas basicamente é isso. A gente vai colocar o título, a descrição e a imagem de destaque. Então mais ou menos assim, no Elementor eu peguei o template base e coloquei título do artigo, vai ficar aqui em cima. A descrição do artigo vai ficar aqui embaixo. A imagem vai ficar na esquerda e também nos posts recentes vai ficar à direita um pouquinho menor. E vamos ter já automatizado o gostou do conteúdo, compartilhe com botões de redes sociais do próprio Elementor. Então aqui mesmo no WordPress, vamos lá no nosso painel de controle. No nosso painel de controle, como a gente já tem o Elementor, embaixo dele aqui vai ter templates, ou às vezes é modelo, né? Então vamos aqui e botamos adicionar novo. Aqui em adicionar novo é bem importante, a gente coloca single, né, ou individual. Colocamos artigo e aqui embaixo a gente consegue colocar qualquer nome. Então vou botar modelo de post 2. Criamos o modelo. Aqui a gente tem muitas opções pela biblioteca, né? Então a gente tem blocos, páginas e podemos também fechar aqui e criar nós mesmos um novo. Então eu vou no modelo de post e vou colocar inserir. Então aqui no modelo do post eu já tinha colocado o nosso cabeçalho e também o nosso rodapé já direto. Tem gente que coloca de forma automatizada, eu ainda coloco de forma manual. E no meio eu criei uma seção. Então nessa seção eu coloquei aqui um fundo para deixar um pouquinho mais moderno. Então abaixo disso eu criei uma nova seção e coloquei 3 colunas. Então uma coluna para imagem, uma coluna para colocar o título, a descrição e o compartilhamento,
e outra coluna com posts recentes. E tudo isso a gente faz de uma forma simples no Elementor. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui na esquerda em single, repetindo que o de vocês podem estar em individual, né? Então a gente vai em single e aqui a gente tem algumas informações legais. Então aqui tem a imagem de destaque, eu apenas arrastei a imagem de destaque aqui para a primeira coluna. Aqui a gente também consegue controlar a largura da imagem, como que vai ficar o tamanho. Então você pode fazer tudo isso aqui no próprio Elementor. Então após isso, a gente consegue também ver a coluna. No caso eu deixei como 45 essa do meio, e aí as outras ficaram basicamente como 20, né? A gente pode também ver como é que tá a seção, se está esticado ou não. Eu coloquei em toda a largura e esticar seção, para a gente ter um pouquinho mais de margem aqui, mas também coloquei um pouquinho de espaçamento, então 80 pixels na esquerda, 80 na direita e também 40 embaixo e 83 em cima. Então depois que eu coloquei a imagem, o que vai acontecer? Toda vez que a gente criar um post, por exemplo, com a imagem de destaque, essa própria imagem já vai ser colocada automaticamente aqui quando a gente criar um modelo. Então aqui a gente pode selecionar o título do post, então a gente arrasta aqui o título do post para cá e a gente seleciona qual fonte que a gente precisa, qual o tamanho, qual a cor. É mesmo muito fácil. Aqui embaixo eu coloquei um espaçamento de 53 pixels para a gente separar da descrição. Então aqui em single a gente vê que tem a própria descrição aqui, é o conteúdo. Então a gente arrasta o conteúdo, coloca aqui, já vê também qual a fonte que a gente vai usar, qual a cor, tudo isso é tudo editável. Ele aqui apenas nos mostra a base para a gente puxar da base de dados dos posts e colocar. Então aqui embaixo do gostou do conteúdo, compartilhe, a gente pode pegar do próprio Elementor. A gente vem aqui em básico, temos aqui seção, título, a gente usa o título aqui, a gente consegue colocar qualquer outra coisa, né? A gente consegue colocar qualquer coisa, né? Então, se a gente usar o básico do WordPress, os itens básicos, os widgets básicos, ele vai ficar estático no seu post, ou seja, eu posso criar 20 posts e ele vai aparecer nos 20. Então, isso do individual é algo que sempre vai mudar. Ele vai puxar do próprio post. O post foi criado, ele vai puxar do novo post. Então, isso é bem importante da gente saber. Aqui, eu coloquei como os botões de rede social. A gente consegue pesquisar aqui social. Então aqui tem review, ícones sociais, social icons. Eu coloquei aqui o social share, que é de um plugin que eu baixei. Então eu posso mostrar para vocês também como é que é esse plugin. É um plugin totalmente gratuito e é bem legal. Bom, aqui na direita muitas pessoas me perguntam também como fazer essa parte dos posts recentes. Aqui mesmo no posts recentes eu criei um título, então eu vim no básico e coloquei um título aqui. Então posts recentes vai ser igual para todos. E aqui logo abaixo eu usei um widget que é do Elementor Pro. Então se você não tem um Elementor Pro, talvez a gente tenha que pesquisar um pouquinho mais aqui sobre os widgets, para ver se a gente consegue com o elemento normal ou a gente baixa um plugin. Por exemplo, eu usei o Elements Kit. Então, talvez tenha algumas opções aqui de blog posts. Então, provavelmente aí a gente consegue usar com esse widget aqui que eu usei como o botão de compartilhamento e vou mostrar para vocês como é que baixa ele. Ele é bem legal. Então, basicamente, eu usei um título aqui na direita e logo abaixo eu vim aqui no Elementor Pro e usei o widget Posts. Então, aqui no widget Posts a gente tem muitas configurações. Então, a gente pode ver aqui que eu quero os últimos 6 artigos ou posts, né? No caso, só tem 3 porque eu só tenho 3 no site. O tamanho da imagem, colunas é bem importante, normalmente eu acho que ele vem em 2 colunas direto e fica assim. Então eu coloquei uma coluna e já ficou logo assim. Aqui também conseguimos ver que eu quero os posts em data decrescente. A gente pode ordenar de forma ascendente ou decrescente. Também podemos ver os posts, por exemplo, do dia, do mês. Eu coloquei como os últimos postados mesmo. Eu acho bem importante. A gente pode fazer uma paginação também. Então, quando tiver aqui, sei lá, 20 posts, ele fazer a paginação de 6 em 6, de 5 em 5. A gente consegue fazer tudo isso aqui no plugin. É bem legal.
já tem a parte do texto, a gente consegue ver aqui como que vai ficar a tipografia do título. Normalmente, por padrão, ele também aparece a parte da descrição. Eu tirei, eu acho interessante a gente colocar só o título para a pessoa ficar um pouquinho mais curiosa ao entrar no post, né? Então, eu tirei e deixei só o título e os posts. E mais ou menos foi assim. A gente só vai controlando então como vai fazer com o tamanho. Normalmente as pessoas colocam a imagem logo acima e vai descendo com o post. Eu achei bem legal que eu consegui fazer com que ficasse bem responsivo. Então a gente consegue vir aqui e ver que ele fica bem responsivo. Ele vai aparecer aqui então a imagem, o título, a descrição, compartilhamento. Aqui tá um pouco estranho, mas no celular tá ficando bem legal. E também os posts recentes ficou bem bacana. Então agora na hora de salvar é muito importante para que seu blog fique nesse estilo do meu, que toda vez que você cria a notícia, ele pegue o modelo do WordPress. Então a gente vai em publicar, logo que estiver tudo pronto, e a gente vai colocar artigos aqui, vai ter artigo, artigos, e colocamos tudo. E também salvamos e fechamos. No meu caso, eu já tenho essa condição, então não vai fazer diferença nenhuma. Vou fechar. Então vamos voltar lá para o WordPress. Então aqui no WordPress a gente vem aqui nos plugins e bota adicionar novo. Pesquisa Elements Kit. Eu vou deixar o link desse plugin na descrição do vídeo, então pode ficar tranquilo. É logo esse primeiro aqui que tem mais de 200 mil instalações ativas. A gente instala e ativa. Então logo após isso ele já vai aparecer os widgets automaticamente no Elementor. A gente vem aqui, eu vou mostrar a página do blog que eu criei, então eu criei uma página do blog para colocar todas as informações iniciais, coloquei um título e logo aqui embaixo é bem interessante, a gente usa diretamente esse plugin do Elements Kit, que é o blog, a gente pesquisa blog e vai estar logo aqui, né, blog posts. O que que ele faz? Ele nos mostra nossos posts basicamente, então a gente tem a opção da imagem, do título, do conteúdo, de um botão para ler mais. Então logo após que eu for criando meus posts, eles vão aparecer aqui primeiramente. Então logo que ele aparecer aqui, a gente vai ter a opção de leia mais. Então aqui a gente consegue fazer com que o botão leve diretamente para o post. Como o nosso post já está com o template atualizado, ele vai sair daqui e vai ir direto para a página customizada que a gente criou. Então é muito legal porque esse plugin é totalmente gratuito, a gente consegue usar ele também lá na parte dos posts recentes. Eu não gosto de usar muito porque eu tenho o Elementor Pro, eu acho que para usar de posts recentes o Elementor Pro, aquele widget é melhor, mas para quem não tem, esse é uma opção também. Então aqui a gente vai em blog, a gente consegue ver que o site está diferenciado com o blog. A gente vai ter aqui algumas opções de posts, por exemplo. Pode clicar ou na imagem ou no Leia Mais. A gente clica na imagem e já vai estar vindo direto para o nosso modelo, né? Já com os posts recentes. E a gente consegue fazer esse looping na pessoa. Ela vai ler o primeiro, tem a opção de ler os próximos, tem a opção de compartilhar. E foi isso. Então, espero que vocês todos tenham gostado. Qualquer dúvida pode botar aqui nos comentários do vídeo ou ir nas nossas redes sociais que passou aí durante o vídeo, mas também vou deixar na descrição do vídeo. Então muito obrigado pela companhia e até a próxima.